Boa noite! Boa noite! Como vocês estão? Bem-vindas, bem-vindos, boys and girls, bem-vindos! Como vocês estão? Boa noite! Tudo bom, gente? Diga oi, Maitê. Diga, adoro bagunçar bem na hora da live da minha mãe. Vocês estão bem? Legal, esse grupo bonito de pessoas que sempre vêm. Muito bem-vindas as pessoas que estão chegando pela primeira vez. Nós temos o nosso encontro aqui. Não é exatamente uma sessão de terapia, mas são porções de psicoterapia, onde vocês podem se desenvolver, se assim fizerem, como um instrumento de construção pessoal, emocional. Legal que vocês possam sempre trazer um caderno e uma caneta e possam anotar as coisas que a gente trabalha aqui para que vocês possam realmente usar. Agora deu, né, Maitê? Tudo que é trazido aqui, o meu intuito sempre no meu trabalho com vocês é que vocês possam aplicar. Aplicabilidade, gente, é tudo. Não adianta ficar obeso de informação. Não adianta compreender tudo na teoria e não fazer nada com isso. Não adianta. É até pior, talvez, porque você fica com a cabeça mais cheia e mais ansioso. Você pega uma coisa importante e coloca em prática, tá? Boa noite, gente. Boa noite. Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês estão olhando para vocês, que bom que vocês vêm aqui com essa coragem, né? E eu compreendo que as pessoas que me seguem gostam do meu trabalho e que vêm aqui compreendem que isso aqui é para realmente fazer sentido. Que isso aqui não é só para ficar na estante. Não é só para dizer, fui lá, fiz minha parte. Não, é para aplicar, certo? Esse é o intuito, essa é a ideia. Então, olha, alguém disse, a Cláudia disse aqui, eu não desisto, quando coloco algo na cabeça eu vou até as últimas. Saiba, descubra o que vale esse foco. Porque às vezes existe isso dá uma live também, existe um limiar muito tênue entre os polos, de novo, eu sempre falo pra vocês que tudo é polarizado, entre teimosia e persistência. Persistência é muito legal porque a gente tenha para aquilo que nos faz bem. Mas quando é teima, a gente, por favor, tem que largar o osso, né? Que delícia vocês aqui, aplicando aos pouquinhos. É isso aí, Bruno, aos pouquinhos a gente chega, né? Quem tá aqui pela primeira vez, gente? Quem vem pela primeira vez? Oi, Dene, querida, carinhosa, teimosa e persistente. Tá bom. Quem tá aqui boa noite, pela primeira vez. E eu já tenho várias carinhas conhecidas que sempre vêm. Renata, bem-vinda. Paulina, bem-vinda. Nós já temos um grupo, assim, de pessoas que vêm sempre. Marcela, nós temos um grupo. E é o que eu sempre digo pra vocês. Um intuito, Ilse e Aninha, bem-vindas. Lorena, bem-vinda. Mi, bem-vinda. Renata, nossa, quanta gente nova, gente. Que delícia! R. Castro, Ana, Eliana, segunda vez. Boa noite. Islane, bem-vinda. Mara, bem-vinda. Gente, galera, enfim. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. A ideia também aqui, como a gente já tem um grupo bem fiel, assim, que vocês sempre vêm, é que vocês possam se conhecer, é que vocês possam se contactar, que vocês possam fazer amizade, que vocês possam, sei lá, porque não um romance, que vocês possam se conectar, né? Pessoas que estão olhando para o caminho da saúde mental, isso é muito bonito e muito legal, né? Oi, Rafa! Tudo que é difícil é melhor, não é fácil, o importante é focar. Na verdade, não é que tudo que é difícil é melhor. Na verdade, é que as coisas demandam disciplina, demandam tolerância casamenteira. Por que não, né? Eu acredito nos relacionamentos, eu acho muito legal, né? Os romances saudáveis. Então, por que não? Romance! Romance, delícia, entre pessoas bem resolvidas ou mais resolvidas, ou a caminho da resolução emocional. Queremos ver isso, queremos. Se isso acontecer com vocês, se vocês ficarem amigos, ou se vocês tiverem um romance, vocês me contem, que eu vou ficar feliz. Rio Grande do Sul, um salve para o Rio Grande do Sul, amado Rio Grande do Sul. Já quero meu romance, ó, a Tami aí já tá querendo romance.
Tudo novo, vida nova. É isso aí, gente. Falar pra vocês, tá? Como eu sempre falo, vocês me perguntam, eu recebo muito direct perguntando, Ana, tem algum, além da terapia, o que mais que eu posso fazer contigo? Tem curso, tem livro, tem isso, tem aquilo. Tem os e-books. Muita gente aqui já leu, Ana Cupida, muita gente aqui já leu os e-books, eles são muito bonitos mesmo, eles funcionaram muito bem, eles são queridinhos da galera. Então, há quem tenha lido o primeiro, há quem já tenha lido o primeiro e o segundo, então vocês podem adquirir, o link tá na minha bio e eles são bem maravilhosos mesmo. A ideia é que vocês imprimam para vocês poderem riscar, rabiscar, ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, fazer ali um diário de bordo do mundo emocional. Já leu, meu bem? Gostou, né? Então, assim, eu gosto. Acho lindo. Acho eles lindos mesmo, assim, muito, muito verdadeiros e sensíveis, né? Gente, então, assim, hoje, beijo pra Teresina, beijo pro Ceará, beijo pra Manuela, beijo. Estou em um romance, mas o romance tu pegou aqui... O romance tu foi aqui. Conta aí. Quem tiver romance daqui, vocês me contam, que eu torço, gente. Gente, eu trabalho com isso, né? E eu quero contar uma coisa pra vocês. Eu conheço, sim, casais legais, eu conheço pessoas, sim, que estão se construindo. Eu atendo alguns casais que eu olho e falo, puta, que bonitinho, que casal que tá se construindo, que tá gostoso. Existe, tá? E é tudo... Felipe, obrigada, meu bem. E é tudo sintonia, espelhamento, gente. Quem aí pode procurar minhas lives lá, ou aqui ou lá no canal sobre espelhamento, é isso aí. A gente vai ter do nosso lado o que a gente tem dentro da gente. É isso, é basicamente isso. Não adianta negar, podem ficar chateados, querendo que fosse outra coisa, mas a coisa é isso aí, tá? Então agora a gente vai falar hoje como aumentar o senso de merecimento, certo? Vocês são lindas e lindos e queridos e carinhosos. Adoro vocês todos, mesmo sem conhecer de verdade, coração. Eu vou agora tirar os comentários para poder evoluir a minha fala e em breve eu volto com vocês, tá bom? Vamos lá, gente. Tá aqui, ó. O negócio da live é o seguinte, a calça de treino, você sai do treino, não dá tempo de tomar banho, você passa um shampoo seco no cabelo, assim, põe uma blusinha por cima, finge que tá limpinho, ó, mas na verdade você tá assim, tá? Tudo bem, vamos lá, hoje eu mudei o cenário, vocês viram, né? Então, ó, gente, vamos lá. Vamos conversar. Como aumentar o senso de merecimento? Vou ter que falar pra vocês de novo sobre a questão da criança interior. Quando é que a gente começa a achar que não merece as coisas boas da vida? Quando é que a gente começa a achar que o pouco tá bom? É uma construção, né? Isso não acontece do nada. Quando, Ana, que isso acontece com a gente? Quando a gente vai compreendendo lá nos nossos relacionamentos primários qual é o nível que a gente acredita ser ideal de receber amor e dar amor. A gente aprende com os relacionamentos primários. Aí a gente já sabe, né, nós já temos consciência de que os nossos pais vieram das questões emocionais deles lá da nossa avó e do nosso avô. E que esses avós vieram dessas questões emocionais lá do bisavô, né? E isso vai se enrolando e vai se repetindo e vai virando uma bagunça. Pensa que hoje em dia, gente, ó, vocês pensem comigo, hoje em dia tem gente que tem preconceito com terapia. Hoje em dia tem gente que acha que tem ainda se sente envergonhada de falar que faz terapia, ou que ainda não investe, que não acha legal ainda, que acha que não é importante, ou acha que não funciona, ou acha que é igual bater papo com amigo, tomar uma cerveja, trocar ideia com amigo. Tem gente que ainda pensa isso. Então vocês pensem na época dos nossos avós, dos nossos pais pequenos, quanto desmando, quanta distorção, quanta dificuldade, né? Esses pais, então, vieram lá com um pacotinho. Chegou o pai com o pacotinho, a mãe com o pacotinho, se encontraram. Naquela época, a única coisa a ser feita era trabalhar no mesmo trabalho a vida inteira, né? Salvo raras exceções, e casar e ter filho e fazer aquilo ali, né? Era isso aí. Então, pensa que cada um chegou com uma mochilinha das suas dificuldades, juntou, e daí nasceu você, né? Tiveram você. E aí já vieram com... Não questionaram, né? Porque naquela época não se questionava. O que tinha que fazer? Preparar a pessoa para a vida, era fazer ela ter uma honestidade,
fazer não ficar fraca e segue o barco aí. Vamos viver naquele esquema, nasce, cresce, reproduz e morre, certo? Trabalha na mesma coisa. Então vamos supor que tenha sido criado dentro dessa lógica. Os pais não tinham outras possibilidades, então eles te ensinaram talvez coisas assim, do tipo, a gente começa a ser castrado emocionalmente na nossa infância, né? Então assim, os meninos não podem chorar, os meninos não podem demonstrar muito afeto, os meninos não podem nem rir mais soltos, que já começa aquela coisa super preconceituosa, ou usar termos muito chulos para chamar de mariquinha, para dizer que não é coisa de homem. Então assim, o cara já cresce, já começa ali a crescer todo travadão. A mina, por sua vez, cresce também não podendo exercer muito essa liberdade de ser arrojada, ou então de uma liberdade com o próprio corpo, ou então tem jeitos muito certos de se comportar, né, para o homem e para a menina. E aí vão acontecendo as durezas da vida, os machucados emocionais, tanto para o menino quanto para a menina. Acho que os dois doem da mesma maneira não, na mesma intensidade, de maneiras diferentes em cada um, né? E aí nisso, o que tu vai compreendendo? Que de tanta poda, de tanta castração, tu vai compreendendo que ser quem você é ou se comportar de uma maneira natural não é legal. Que a melhor coisa a ser feita é modelar o seu comportamento, ou seja, tu começa a olhar aquela repressão como algo a ser seguido para ser aceito e reconhecido e validado, porque tu entende que ser amado é a mesma coisa que ser reconhecido, validado, certo? E o que a gente precisa sempre lembrar, vocês que têm questões com pai e mãe, que têm dificuldades, que ainda não conseguiram resolver, conta pra vocês que assim, por mais difícil que tenha sido toda a questão emocional de vocês com os pais, o amor que o pai e a mãe têm por vocês e que vocês têm por pai e mãe é incondicional, né? Não existem condições para esse amor, embora muitas vezes a convivência não seja possível, porque existem famílias tóxicas, né? Existem, assim como existem relacionamentos afetivos sexuais tóxicos, amizades tóxicas, existem. Tem um grande tabu sobre isso, mas sim, existem famílias tóxicas. Então ali não dá para ver uma convivência, mas existe um amor de sangue, existe um amor forte, né? Então, só que a gente lá na infância, a gente acha que se a gente não é validado, a gente não é amado. E a gente confunde isso. E ali eu começo uma autopunição, porque a criança, ela não tem a capacidade de odiar o pai e a mãe. Então tu lá, pequena, tu não tinha capacidade de odiar o seu pai e sua mãe. Por quê? Porque a criança, ela endeusa o pai e a mãe, põe no altar o pai e a mãe, né? Acha que o pai e a mãe vão resolver tudo na vida dela, né? Aquela coisa assim bem fantasiosa que quantos adultos ainda não tem o pai e a mãe no pedestal, né? Que não é saudável, nem deixar no inferno e nem deixar no pedestal. O pai e a mãe tem que estar aqui quando a gente cresce, na mesma altura. São apenas seres humanos errando como nós. É isso que é pai e mãe. Seres humanos errando como nós. Ou mais que nós, às vezes, ou menos, mas assim, errando também. Não são santos, muito longe disso, né? Então aí, a criança, como ela não consegue odiar o pai e a mãe, ela sente uma enorme culpa e tudo, então ela odeia a si mesma. E ela começa a se colocar em situações de se punir mesmo. E ela começa a baixar muito o senso de merecimento dela. Ela começa a achar que ela não é uma boa pessoa, porque o pai briga muito com ela, a mãe briga muito com ela, tá sempre errada. Sabe como era muito banalizado, gente? Hoje em dia que se fala de bullying, né? Na minha época, quando eu era criança e eu sofri bullying, não tinha nome para isso, era o que rolava na escola, né? Então, esses são conceitos muito recentes, certo? Então, a criança, ela cresce se desenvolvendo de uma maneira muito distorcida e passa a nutrir por si mesma um mecanismo de autopunição. Ela começa a agir com esse mecanismo de autopunição e ela começa a nutrir por si mesma sentimentos de menos-valia. Porque se eu fosse legal, meu pai ia estar feliz. A criança, ela é narcisista, ela é umbigada, ela é centralizada em si. É depois que a gente vai desenvolvendo essa coisa de olhar para o outro, né? Então, a criança acha que tudo que acontece é responsabilidade dela, é culpa dela, então que ela é uma má pessoa. E isso ali, talvez depois tu cresce ali, a gente vai esquecendo, porque existe
Aí veja, para que serve o aparelho psíquico inconsciente, tá? O consciente é tudo que eu tenho noção, que eu tenho memória, que eu penso sobre. O inconsciente é a grande, maior parcela do meu aparelho psíquico, onde vão todas as memórias difíceis. É uma proteção. Então, assim, tudo aquilo que é muito difícil para mim lidar, vai para o meu inconsciente. E por isso que eu não lembro algumas coisas. E no processo de terapia, eu vou me permitindo trazer de volta, né, essas memórias. Vou me permitindo entrar em contato com aquilo que está nebuloso em mim para deixar de estar nebuloso. Então, quando eu cresço, aí tu aí, tá, vira adolescente e tal, aí tu esquece um pouco, tu não fica lembrando quando o pai olhava com aquela cara, ou a mãe olhava com aquela cara, tu pega um automático, daí você vai com a tua galera, você começa a fazer tuas coisas e aquilo passa, batido. Aí tu vira adolescente, na adolescência aí tu começa a ter mais problemas, é a fase muito difícil, tá, do ciclo vital, gente. Por quê? Porque o corpo começa a mudar. Então, o menino começa a desenvolver o corpo, a menina começa a desenvolver o corpo. É um momento de muitas dúvidas, é um momento, assim, que a gente fica inseguro. Então, quem é muito grande fica todo estabanado, quem é muito pequeno aí se sente que não se desenvolveu o suficiente. Quem tem peito não quer ter peito, quem não tem quer ter. O menino fica na pira do tamanho do órgão sexual ou não, né, de negócio com as meninas. Então, ai, gente, que coisa, né? Então, você fica distraído nisso, só que as questões da infância já estão agindo no seu senso de merecimento. Você começa na adolescência já a projetar aquela estrutura de relacionamento dos teus relacionamentos primários lá, pai e mãe. Então, tu começa já a espelhar, tu começa já a ter lá uma namoradinha, um namoradinho ou amigos que façam essa função de te trazer as coisas que tu precisava resolver lá. Só que na imaturidade do adolescente, na falta de terapia e tudo, né? Se naquela época não era comum, tu começa a olhar para isso achando que o problema então é aquela menina, que o problema então é aquele menino, de não se achar suficientemente bom, então eu nunca encontro ninguém legal porque eu não sou uma pessoa legal. E aí, se teu pai não tratou bem tua mãe, se a tua mãe não tratou bem teu pai, se não tinha diálogo, se não era um clima ameno e harmonioso, tu não tem repertório de vivência para comparar. A criança, pensa ali 12, 13, 14, 15 anos. Você não foi o suficiente em outras casas para compreender ou elaborar uma teoria sobre, isso aqui é um relacionamento tóxico, existem relacionamentos mais saudáveis. Não, tu toma por base aquilo como uma realidade, né? Como eu, por exemplo, o meu pai nunca trabalhou tipo das 8 às 6 da tarde. Meu pai era bioquímico, profissional autônomo, então ele tinha os funcionários dele, então ele às vezes ia trabalhar 10 da manhã, às vezes voltava meia-noite, às vezes ele ia meio-dia e voltava meia-noite, às vezes ele ia 8 da manhã e voltava 3 da tarde. E eu achava que todo pai era assim. Eu ia na casa das minhas amigas e era diferente, eu ficava assim, nossa, mas não é horário de trabalho, entende? Porque a gente só se baseia por aquilo que a gente vive, porque a gente tem um repertório muito pequeno, certo? Então tu olha para aquilo que veio lá da sua casa e tu acha que é assim. Então tu nem sabe que tu tem um senso baixo de merecimento, porque tu acha que é aquele jeito mesmo, que é o jeito comum de viver, que é aquilo que é amor, que é aquilo que é comunicação. Então pessoas que foram criadas em lares com briga, com grito, elas têm relacionamentos com grito e elas acham natural. Por quê? Porque elas têm um conceito incutido, às vezes até inconsciente, quando as pessoas estão bravas, elas gritam, ok gritar. É o que a pessoa faz quando ela tá brava. Só que pessoas que foram criadas em lares onde não tinha grito, elas vão ter um outro olhar sobre isso e saber que não é natural gritar e se xingar e se agredir, que isso é uma passação, que isso é tóxico, que isso é abusivo, que isso machuca. Mas quando tu foi criado ali dentro desse ambiente, aquilo se torna comum para você. E hoje, daí vamos, tá? Fizemos toda essa introdução, volta aqui no hoje tu aí com a tua vida. Hoje, tu precisa olhar para si e dizer e descobrir quais são os seus valores inegociáveis nas relações. Então, e escolher ter relações que não violem esse conjunto de regras do que é importante para ti. E aí, tu começa a perceber, quando tu chega nesse ponto de descobrir quais são os valores inegociáveis para ti, é porque tu já tá adiantadinho ou adiantadinha. Já tá lá pensando que, poxa vida, aquilo que eu vivi lá atrás não é saudável. Foi o melhor que meu pai e minha mãe fizeram
puderam fazer por mim, mas não é o que eu quero ter. Por exemplo, se eu for fazer família de origem, pai e mãe, pela sistêmica, tá, gente? Família nuclear é o que eu faço depois disso. Por exemplo, eu casei, tive meus 2 filhos com meu ex-marido. A minha família de origem, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. A minha família nuclear era, então, eu, meu ex-marido, né, no caso, na época, marido, e os meus 2 filhos, tá? Então, você olha lá pra sua família de origem e pega a sua mochila, olha para aquilo e pensa, bom, aqui o que eu quero manter, o que eu não quero manter, o que eu admiro, o que eu não admiro. Mas para isso tem que estar bem descolado. E não sei aí, hoje em dia as pessoas se casam mais tarde, hoje as coisas são diferentes, tem mais tempo da gente amadurecer para fazer as escolhas. Antes não era tanto assim. Então muitas coisas a gente nem sabia que tinha, só ia repetindo e vivendo aquela sensação de baixo merecimento, certo? De achar que aquilo ali tá bom. E a minha fala para vocês vem sempre num sentido de que vocês merecem muito mais do que vocês julgam merecer. Tomando por base a abundância de tudo que a gente pode conseguir na vida, de prosperidade, a gente tem que sonhar alto e trabalhar alto, suar alto, suar abençoada a sua camisa, encharcar a sua camisa. Isso não precisa ser com esforço, que eu acho uma palavra pesada, com dedicação. De tudo aquilo que tu quer transformar na sua vida, né? E vocês que me acompanham sabem que eu trago muito para vocês, muito o meu lifestyle, a vida que eu realmente levo, para colocar como base, para colocar como inspiração, não é como verdade absoluta, gente, quem sou eu, tá? Eu demorei muito para desconstruir em mim toda essa questão de o que é verdade, na verdade, quem sou eu para dizer o que é verdade, que na verdade, se pega para vocês, faz sentido, mas eu sempre trago para vocês que existe a possibilidade de levar uma vida centrada, uma vida com alto merecimento, uma vida focada, desde que seja o seu objetivo e que esse objetivo seja diário, né? Porque quanto mais a gente para, mais a gente se encosta, quanto mais a gente se encosta, menos a gente vai estar voltado para aquilo que a gente realmente merece. Por quê? Porque a tendência do ser humano é a preservação. É eu pegar essa energia que tem aqui e deixar fechadinha caso aconteça alguma coisa. Isso vem lá dos primórdios. Hoje em dia isso nem faz sentido, mas é como a gente acaba se comportando de maneira instintiva. Então eu preciso de um movimento comigo todo santo dia de me trazer para o lugar que eu quero estar. Porque, como vocês bem sabem, estabilidade não existe, ou estamos indo para cima, evoluindo, ou estamos descendendo, indo para baixo. A estabilidade é a morte da essência, né? Não existe estabilidade. Tipo assim, estabilidade financeira significa que tu nunca mais na sua vida, vamos dizer que você tem 25 anos. Eu quero estabilidade financeira, cuidado com o que você pede. Quer dizer que com 70 você vai estar ganhando a mesma coisa que você está ganhando com 25. Não, a gente não quer estabilidade, a gente quer ascensão, a gente quer ampliação, a gente quer expansão, a gente quer ativação dos nossos recursos da melhor maneira possível, para cima, né? Visto que não existe isso de ficar aqui, eu tenho 2 escolhas. Se eu tô com o meu nível de merecimento baixo, eu vou escolher qualquer trabalho, eu vou escolher qualquer relacionamento, qualquer parceria, qualquer oportunidade, porque eu tenho medo porque eu não sei que eu mereço muito. Então aquilo ali pra mim já tá bom e eu tenho medo de não ter nada, porque quando eu tenho um senso de merecimento baixo, eu tenho muito medo, não confio em mim, né? Então eu acho que os outros sim merecem ter. Eu não consigo fazer, por exemplo, pra mim o que eu faço pro outro quando eu tenho um senso de merecimento baixo. Porque eu olho pro outro e penso, essa pessoa é legal, ela é uma pessoa bacana, então eu faço pra ela, mas eu não consigo fazer pra mim, eu não consigo silenciar em mim, não consigo conversar comigo, eu não consigo dizer não no que significa dizer sim pra mim, eu não consigo me priorizar, não consigo me presentear. Por quê? Porque eu tenho senso baixo de merecimento e eu acho que investir em mim, cuidar de mim, é egoísmo. Porque quando eu tenho baixo senso de merecimento, eu também não compreendo ainda essa máxima que eu sempre trago para vocês, de que a gente é um grande cálice e que esse grande, né, por exemplo, abre os braços assim, ó, né? Dá pra ver? Nós somos grandes cálices, receptáculos daquilo que nos faz bem, que nos nutre, ou não. A gente pode ser receptáculo do que nos faz mal. É o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha. Quando a gente está inconsciente, no baixo nível de merecimento,
Provavelmente que eu vou encher o meu cálice daquilo que não me faz bem, que me subnutre, porque afinal eu já acho que é muito até pra mim, pra pessoa ruim que eu sou, porque o senso de merecimento vem da baixa autoestima. E aí eu vou transbordar nos outros aquilo que me sobra, que no caso não é bom. Então, as pessoas, ou tu aí que pensa que cuidar de si é egoísmo, que tu possa entender que se tu encher o seu cálice, que é você mesma, né? O seu grande cálice de coisas boas que te nutrem, que façam bem, que te ativem positivamente, que te façam engrandecer, que te façam exaltar a sua própria existência, isso vai simplesmente transbordar nos seus relacionamentos, isso vai ser melhor do que nunca para as pessoas que tu ama, para as pessoas do seu entorno, para as pessoas da sua comunidade. A gente só pode fazer aquilo que nos sobra. Não existe isso de eu dar o que eu não tenho. Ninguém dá o que não tem. Então, às vezes, Só que a pessoa de baixo merecimento, o que ela procura sempre? Ser validada. Ela fica desesperada para ser amada. Ela fica desesperada para ser aceita. Ela fica desesperada para alguém dizer que tá bom ser ela, que tudo bem ser ela. Quando ela não compreendeu ainda que ela precisa desenvolver essa capacidade de olhar para ela e achar que ela é boa o suficiente, apesar de tudo que rolou, apesar das dificuldades, apesar de todos os pesares da história de cada um. Esses dias alguém me perguntou na caixinha de perguntas se todo mundo tem uma criança ferida. Existe alguma criança que não ralou um joelho? Que não teve um cortezinho? Se isso aconteceu com essa criança, eu tenho até uma compaixão, porque essa criança não brincou. Essa criança, ela não se desenvolveu do jeito que ela devia ter se desenvolvido, porque ela não subiu na bicicleta, ela não subiu na árvore, ela não andou de carrinho do rolimã, ela não trepou lá, roubar a jabuticaba, ela não brincou na rua, ela não fez nada, né? Então, eu tenho compaixão por isso, mas assim, se essa criança teve uma infância, ela teve um ralado. E se ela teve um ralado físico, ela teve um ralado emocional. Então, sim, todo mundo tem um ferimento da primeira infância. Então, todo mundo, sim, precisa de terapia. Sim, todo mundo pode ser melhor. Sim, todo mundo pode aumentar o senso de merecimento. Sim. Por quê? Porque o senso de merecimento não é algo que vem natural. O natural é a gente se achar inadequado. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que diz pra gente que tem uma caixa, né? Um jeito de viver. E se tu não estiver aqui, tu não é bom o suficiente, né? E o convite é a gente sempre ampliar essas possibilidades e saber que essas caixas estão muito adoentadas, né? Elas estão muito doentes mesmo, elas estão muito mais envolvidas no ter e no fazer do que no ser. E eu acho que o resgate do mundo, o resgate interno de cada um de nós para o resgate do mundo melhor é a gente ampliar a possibilidade do ser. Esses tempos mesmo eu estava vendo alguns trabalhos que vendem formas de tu fazer, como é que é? De tu criar formas artificiais de convencer a pessoa a gostar de você. Ou seja, assim, vários passos de conquista, nomes para esses passos de conquistas, comunidades que fazem as pessoas irem cada vez mais longe da essência. Pessoas que precisam fazer passos e achando que com aqueles passos ela vai garantir o amor de alguém. E eu confesso para vocês que eu fiquei muito triste quando eu li, tá? Eu fiquei muito triste porque isso vai contra 20 anos do meu trabalho, de pessoas que eu conheço que fazem trabalhos idôneos, muito profundos, de tentar ensinar para a pessoa que a única coisa que ela precisa ser é ela mesma. E eu mesma no meu processo, como eu tive que descascar tudo isso para eu entender que eu só precisava ser eu. Então, assim, é muito contraproducente. Então, para vocês que me assistem, que assistem Suá, que assistem Pamela, que assistem Roberta Calderini, que assistem Nicole Liz, que assistem pessoas que estão trazendo a essência como algo primordial, eu digo para vocês que vocês tomem muito cuidado com o que vocês consomem, porque o que vocês consomem vai fazer com que aumente o buraco. Porque vocês vão ouvir que vocês têm que fazer um tipo para ser uma coisa que vocês não são, né? Tem outro perfil que eu tenho gostado muito, que é de um cara que eu acho que ele manda real também, que é o Thor Bill. Então, são pessoas que assim, trazem muito isso. Faça terapia, vai procurar a sua verdade, não existe receita. Então, assim, para você melhorar a sua vida, você fuja de qualquer coisa que seja assim, ó, se todo mundo fizer assim, tu vai ganhar o resultado X. Isso não existe, gente. Isso não existe. Eu posso
eu posso dizer categoricamente para vocês, diante de todos os meus anos de trabalho de atendimento clínico, eu já atendi muita gente, eu já trabalho, desde que eu nunca fiz outra coisa da minha vida, eu saí da faculdade direto para o consultório e de lá eu nunca saí. Eu posso dizer para vocês, por A mais B, que as pessoas que conseguem ser felizes são as pessoas que conseguem deixar sair daqui a sua essência e desdobrar a sua essência no ter e no fazer. Agora, se tu pegar e tu ficar se comparando, se tu pegar fórmulas, palavras para definir o que tu precisa ser e métodos que tu precisa esquecer quem tu é para se tornar uma máquina de convencer alguém a se interessar por você, tu vai estar cada vez mais longe de elaborar uma autoestima boa, um senso de merecimento e de realmente ter paz de espírito. Então, eu fico muito chateada de ver esses trabalhos, embora eu não possa fazer nada além de fazer o que eu faço, que é trazer isso, tanta verdade, porque eu sei que eu faço meu trabalho com muita verdade, com muita seriedade, e vocês sentem, é por isso que vocês vêm aqui e sentem isso no coração de vocês. Porque o que eu tenho para dizer para vocês é que vocês não precisam fazer nada mirabolante. É igual a atividade sexual, por exemplo. Tu não precisa ser o Kama Sutra em pessoa para tu ter um sexo conectado, né? Um amor com alguém que seja gostoso, que conheça o seu corpo, que você possa sentir todas as sensações do seu corpo no momento de entrega. É mais ou menos a mesma coisa. Tu só precisa ser você, conhecer o seu corpo e as suas sensações. E o seu senso de merecimento vai aumentar muito quando tu começar a se pesquisar e se trazer para um processo de autoconhecimento para compreender o quanto que tu acha que não merece. Né? No meu próprio trabalho pessoal, eu cheguei nesse nível de olhar nesse buraco o quanto que aquilo que eu aceitava era pouco para o que eu merecia. Né? E foi só chegando nessa constatação que eu pude então começar a caminhar para a instabilidade disso, ou seja, para crescer, para sair daquela estabilidade que era merecer pouco e para ir para a instabilidade de merecer cada vez mais. Quando eu comecei a perceber o quanto que eu não... Oi, voltamos. Porque se eu nem sei que eu não mereço, veja, pensa tu aí. Se tu que tá num trabalho completamente desgostoso, eu sei que não dá pra largar o trabalho de uma hora pra outra, gente. Eu sei que tu vai precisar transitar de carreira, se isso não faz sentido nenhum pra ti, tu vai precisar realmente transitar de carreira, tu vai precisar se organizar, tá? Mas se tu ainda não tem consciência que aquilo te faz um mal danado, se tu ainda não tem consciência que o relacionamento que tu vive é de um baixíssimo senso de merecimento, porque tu tá baseada naquilo que tu viveu, né? E se tu acha que isso é suficiente, tu ainda não conheceu o que pode ser. E se tu ainda não conheceu o que pode ser, é porque tu ainda não se levou para um processo de autoconhecimento, onde tu poderia descobrir realmente que existe muito mais além daquilo que tu está vivendo. Então, se tu vive um relacionamento onde existe castração emocional, um relacionamento onde existe agressividade, grito, briga, onde existe ciúme como prova de amor, onde existe posse como uma distorção de amor, onde existe controle como distorção do cuidado. Se tu tá num relacionamento assim e tu acha que isso é suficiente, é porque tu ainda não viveu uma liberdade interna que te possa espelhar com um relacionamento muito bacana. Isso tanto relacionamento afetivo sexual ou relacionamento de amizade. Se tu ainda não incorporou em ti os teus valores, anotem no caderno de vocês que vocês precisam ter os valores inegociáveis nas relações. O que eu não negocio para ter uma relação? Aí, pode ser que tu, homem, ou tu, mulher, escute assim, poxa, mas desse jeito você não vai encontrar ninguém. Mas ninguém tá bom para você. Então, pra tu saber se o seu senso de merecimento é que tá te protegendo ou se tu tá impedindo que alguém chegue, tu precisa ter autoconhecimento, precisa de terapia. Senão tu não vai saber se tu tá sendo funcional e bom, se protegendo de interações vazias, ou se tu não deixa ninguém chegar. Mas vamos supor que, assim, essa pessoa já sabe que ela deixa pessoas chegarem, mas ela tem um critério alto. Por que ela tem um critério alto? Porque ela é uma pessoa
aquela ser humana original. Ela já descobriu que ela é única, original e que ela merece ser respeitada por essa singularidade. Que ela merece ser respeitada por ter um bom coração, essa pessoa. Por ela ser uma pessoa dedicada. Ela gosta dela mesma, né? Então, ela não vai aceitar nada menos que isso. E as pessoas que estão ainda não despertas para isso, elas vão olhar e ver isso como, mas você não quer ninguém, desse jeito você não vai ter nenhum relacionamento, como se o relacionamento ruim pudesse te salvar. Nenhum relacionamento nos salva. Um relacionamento bom nos nutre, um relacionamento bom nos alivia a vida, um relacionamento bom nos dá suporte, respaldo, tranquilidade, prazer na vida, né? Alguém para dividir os perrengues, alguém para compartilhar, alguém para chorar junto, alguém para rir junto. Agora, se tu quer ter um relacionamento a todo custo, se tu ainda não tem nada de autoconhecimento, se não, tu não sabe os primeiros passos, que é tipo, se tu ainda não tem noção dos valores inegociáveis pra ti numa relação de amizade, numa relação afetiva sexual, se tu não tem essa proteção contigo, tu vai aceitar qualquer coisa. E aí, quando tu vê, tu tá sendo mãe no seu relacionamento, ou pai no seu relacionamento, ou filho ou filha, ou tu está tendo a síndrome do Salvador, a síndrome da Salvadora, olhando para o outro, porque assim, o meu senso de merecimento é tão baixo nesses casos, que eu nem sei olhar para mim, eu nem acho que eu mereça um olhar meu, e eu nem sei que eu me comporto assim, tamanha a inconsciência. Então eu vivo pro outro, eu vivo do outro, eu vivo de controlar o outro, eu vivo de esperar o outro, eu vivo de desejar o outro, é o outro, o outro, o outro, o outro. E eu sei que para muita gente, isso que eu tô falando parece impossível de ser feito. Por quê? Porque essas pessoas ainda não começaram a fazer. Tu que acha impossível porque tu ainda não começou a fazer. Eu posso dizer pra ti que vai ser algo de fazer com o pé nas costas, confortável? Não, não posso dizer. Eu posso dizer pra ti que vai ser desconfortável, que tu vai precisar de disciplina, foco, comprometimento com a tarefa. Tu vai precisar todo dia se lembrar que tu tem que gostar de você. Tu vai precisar todo dia ver com quem que tu põe pra dentro da sua vida, da sua casa, do seu corpo, do seu entorno. Que todo dia tu vai ter que dizer algum não. Até que isso se torne uma coisa comum para você. Viver com senso de merecimento. Sabendo que tem alto valor. Sabendo que eu sou uma pessoa original, uma pessoa única, uma pessoa ímpar. Porque isso não é arrogância, gente. Eu sou uma pessoa ímpar por quê? Simplesmente porque a minha identidade aqui, ó. Minhas voltinhas aqui, ó. Minha impressão digital só eu que tenho. E tu também, só tu que tem essas voltinhas tudo aí. 7 bi de pessoas, cada um tem uma, gente. Pelo amor de Deus, a natureza é sábia. É simples, só que é complexo de pôr em prática. Mas o conceito é simples. Então, assim, por exemplo, pra mim, né? Um código, vamos dizer, um valor inegociável em relacionamento pra mim é grito. A pessoa gritar comigo não é admissível. Né? Mas aí também está querendo demais que as pessoas têm seus impulsos. Não. Se eu estiver em um relacionamento, eu vou avisar a pessoa. Eu não admito grito. Por quê? Porque tem o primeiro grito, depois tem o segundo grito, tem o terceiro grito e tem o quarto grito. Tem, tá? Porque não vai ser só uma vez que a pessoa vai gritar. E daí depois tem o ciclo vicioso, que é, eu grito, eu peço desculpa, daí eu abraço, eu beijo, eu fico bem. Primeira coisa, quando vem a posse, o apego, os ciúmes, eu grito de novo e eu peço desculpa. E é esse ciclo. Então, assim, grito não pode ter. Então, tu aí precisa saber qual é o seu valor inegociável, os seus valores inegociáveis nas relações, para que tu possa começar a mapear aquilo que tu quer. Vocês que querem se relacionar, tá? Tu que quer se relacionar, seja afetivamente, né, afetivo sexual, seja de amizade, tu precisa ter uma listinha disso. De que tipo de pessoa que tu quer se relacionar. E essas características tu precisa poder oferecer também. Por quê? Quando a gente tem um bom senso de merecimento, nós sabemos que reciprocidade e proporcionalidade são 2 valores inegociáveis, assim, basicão, tá? Tem que ser recíproco e tem que ser proporcional. Então, se eu quero uma pessoa, tá? Vamos supor lá. Tá, vamos pensar no meu estilo de vida. Eu quero uma pessoa que tenha uma vida saudável, que tenha um mínimo de autoconhecimento, que seja dedicada, que seja, que tenha valores, né? Que respeite os outros, que seja uma pessoa simples, que não seja arrogante, blá, blá, blá. Eu faço essa lista, certo? Aí eu tenho que olhar essa lista e ver o que dessa lista eu posso oferecer.
Porque eu quero receber, mas eu preciso oferecer à altura. Porque se eu quero um relacionamento de uma pessoa que não seja uma pessoa faminta, se eu não quero uma caçadora emocional do meu lado, se eu não quero um caçador emocional do meu lado, afetivo, se eu quero um rainha, um rei, né, com o seu banquete farto de afeto, eu preciso poder oferecer. Justo? Então, eu preciso me transformar, aumentar meu senso de merecimento para que eu ache possível, viável estar com uma pessoa nesse nível de merecimento. Compreendem? Então, nunca o relacionamento vai ser bom antes da gente estar bem com a gente. Nunca. Nunca. Ah, Ana, mas será? Não tem será, gente, por isso não é possível. Não é possível que em 20 anos eu vi isso acontecer e que isso não seja verdade. Tudo bem que eu não fui lá, não comprovei, não fiz tese disso. Mas assim, vocês confiam em mim? É isso que eu continuo vendo até hoje. 20 anos atrás até hoje continuo vendo e que eu vi na minha própria vida. Eu vou soltar vocês aqui, vou soltar a boca, os dedinhos de vocês, para que vocês possam dizer como vocês estão sentindo, tá? Como é que vocês estão recebendo. Nós estamos em 450 pessoas nessa live, né? E eu tenho uma satisfação enorme se cada um de vocês puder levar uma fala de hoje, uma fala do que eu trouxe e vocês poderem aplicar na vida de vocês essa fala e praticar todo dia para que isso possa se tornar uma verdade na prática. Porque a verdade na teoria, ela é o começo, mas é só na prática que realmente a gente pode mudar. É só aplicando. E aí vocês não precisam ser autoexigentes ou perfeccionistas de achar que vocês precisam aplicar tudo. Vocês precisam pegar uma coisa. O que eu acho super importante, por exemplo, dessa live? Que vocês que ainda não escreveram sobre os valores inegociáveis, que vocês escrevam. Que vocês coloquem lá a lista de que tipo de pessoas vocês querem ter em volta de vocês e que vocês daí olhem e ver se vocês são já essas pessoas. Se vocês têm esse lifestyle, se vocês têm esse autocuidado, né? Você quer uma pessoa que se cuide, mas será que você tem autocuidado contigo, né? Então, assim, é mais legal até fazer o que eu quero para ver o quanto que eu posso me dar essas coisas que eu quero receber. Eu acredito, e não fui eu que inventei, tá? Isso é sabido por estudiosos e tudo, que é tudo assim que a lei da causa e efeito, do dar e receber, da ação e reação, tudo que eu faço eu vou ter de volta. Então, tudo que eu puder fazer de bom pra mim, que eu simplesmente, sem sofrer, vou transbordar nos outros, vai ser o que eu vou receber. Só que aí eu preciso ter fé no meu processo, eu preciso acreditar. Por exemplo, tu aí que tá me ouvindo, tá pensando, putz, a Ana tá falando desses negócios, eu tô atrasada, eu não tenho senso de merecimento, é que nem a Juliana tá falando, não tenho me dado nada. Não é pra se chicotear, não é pra achar que não tem jeito de resolver, não é pra isso. É pra, e o Bruno falando, façam terapia. É isso, façam terapia. Vamos fazer uma dancinha? Façam terapia. Não é pra tu olhar e falar assim, poxa, não vou nem começar, porque pode sim, Regiane, pode sim. Não vou nem começar porque é muito difícil. Não, começa hoje, um passinho teu. Você vai lá e escreve seus valores inegociáveis numa relação e daí tu vê o que tu pode dar daquilo ainda. Se tu ainda não começou terapia, tu ainda não começou um processo de autoconhecimento, gente, não existe hoje em dia como viver sem isso, tá? É necessário terapia. Ah, mas terapia é caro. Veja, se tu tem condições financeiras, é até feio falar isso. Por quê? Porque é investimento no material humano que tu é, que vai desdobrar em ter mais prosperidade e abundância na tua vida. E prosperidade é ter bons relacionamentos, é ter dinheiro, é ter um entorno legal, é ter uma vida massa. Se tu tem mais dificuldade financeira e alguns profissionais não são acessíveis, por exemplo, se tu não pode fazer terapia comigo, tu pode vir para os cursos, tu pode ler os e-books e tu pode fazer terapia com pessoas que estão começando, que têm um valor diferente. Eu era uma dessas pessoas que atendia por um outro valor no começo da minha carreira. E eu fazia com o maior amor do mundo, com o mesmo amor que eu faço hoje.
eu não tinha tanta experiência, mas eu fazia com o mesmo amor e eu estudava. Como eu não tinha experiência, eu achava que eu tinha que ter muita teoria. E eu acho que eu tinha mesmo, então eu me dedicava e eu fazia um ótimo atendimento. E as pessoas melhoravam. Então, não é desculpa. Alguém tá perguntando, e quando a terapeuta não fala nada? Se a terapeuta não fala nada, meu amor, talvez assim, o terapeuta, tá, gente, a psicóloga tem que rolar um crush. Tem que rolar uma empatia, uma empatia não, uma simpatia. Tem que rolar uma coisa assim, tipo, gostei de você, me senti à vontade, quero fazer esse processo com você. Tem que ter isso, tá? Você tem que ter essa coisa gostosa. Se essa pessoa não fala nada, mas tu gosta dela, vocês precisam levar para a terapia de vocês como vocês se sentem na terapia de vocês, tá? Vocês precisam levar, do tipo, olha, eu acho que tu, não sei, tô me sentindo assim. Vocês estão pagando, gente, vocês estão pagando. É o espaço, a tua terapia, pra tu se despir de tudo, pra tu levar as coisas mais escabrosas, pra tu levar aquilo que tu julga, pra tu levar todas as tuas sombras. Vocês estão pagando pra isso, certo? Então vocês precisam levar tudo que vocês sentem, e se não for legal, porque muitas vezes a gente fica no processo de terapia que a gente não está se tratando, porque prestem muita atenção, uma coisa é fazer terapia, psicoterapia, outra coisa é viver a psicoterapia. Eu posso estar fazendo e dizer que eu faço, mas eu posso não estar vivendo, né? E eu preciso viver a psicoterapia para valer o meu investimento. Então, assim, se vocês querem melhorar senso de merecimento, vocês vão ter que começar a descobrir, quando eu falo, é descobrir como se fosse tirar uma coberta. Descobrir as questões da infância de vocês, da adolescência de vocês, do que fez vocês ter hoje as questões emocionais que vocês têm e por que é tão difícil para vocês ter bons relacionamentos ou ter um senso de merecimento de achar, poxa, eu mereço comer bem, né? Eu mereço me alimentar bem, eu mereço dormir bem, eu mereço me vestir bem, eu mereço boas relações, eu mereço ser respeitada, né? Às vezes eu atendo pessoas e eu vejo que elas aceitam coisas muito pouco, assim, sabe? Coisas muito tristes de aceitar, que é um desamor que a pessoa tem com ela. Como que eu trabalho aí com essas pessoas que vêm pra mim? Eu não fico falando pra elas assim, não, porque eu fui esse fulano aí. Eu não vou falar do fulano. Eu vou falar o que existe em você que faz com que o fulano te veja assim. Porque daí a gente vai conversando e vai compreendendo que o jeito que a pessoa se trata é o jeito que o fulano ou a fulana trata, né? Ou os homens também que têm os relacionamentos. Então, assim, daí a pessoa fica, nossa, eu não acho que eu mereço mesmo. Eu falei, como é então que tu vai ter alguém que te dá o que tu merece se nem tu sabe o que tu merece? É aquela máxima de que eu preciso ensinar para as pessoas como eu quero ser tratado. Isso é muito verdade, gente. Eu preciso ensinar como eu quero ser tratada. Eu preciso dizer. E aí, muitas vezes, nesse processo, que é um processo que eu passei também, a gente vai se sentir sozinha. Por quê? Porque eu não quero, eu melhoro, eu aumento o meu senso de merecimento. Aquelas pessoas com as quais eu convivia já não fazem mais muito sentido para mim. Por quê? Porque eu olho e falo, nossa, não tem mais a ver comigo. Essas pessoas, elas começam a ser afastadas naturalmente de mim, certo? E nesse afastamento, eu me sinto sozinha. Me sinto sozinha, por quê? Porque aquele entorno ali não faz mais sentido pra mim, me sinto sozinha. E aí, ou até de contatinhos, essas coisas, tem uma época que assim faz um limpa. E esse limpa do vazio é o momento que vocês têm que agradecer pela mudança que tá acontecendo. É o momento em que vocês têm que tolerar e pensar assim, poxa, tá mudando. Eu quero aquilo que eu tinha antes? Não, eu não quero. Mas é que eu não tenho nada agora, porque a gente tem, o ser humano tem uma necessidade de encher a mão, né? A gente tem uma necessidade de encher a mão, encher a boca, encher o corpo de comida, encher de bebida, encher a casa de gente, encher de coisa. A gente tem uma necessidade, né, que a gente precisa começar a calibrar, a balizar, de precisar menos, deixar o vazio existir. Porque esse vazio, quando eu não tenho mais os mesmos amigos que me faziam mal, que era tóxico, que era outra sintonia, não tenho mais os contatinhos também, que se juntar tudo não dá não dá uma. E tá ali, ó,
Não tem nada? Esse não tem nada tem todas as possibilidades. E aí, gente, a vida traz provações. Aí é ex que manda mensagem, né? Aí é contatinho que nunca deu em nada, que fala oi sumido, oi sumida, né? É pessoa que vem e fala e reage no seu story, manda coração. E é isso tudo são provações do seu processo, provinhas, que não vale nota, mas é o seguinte, eu vou me enganar de volta? Eu vou usar um paliativo de novo ou vou realmente curar minha ferida? Então não, ai, mandou um oi, ai, reagiu. Vocês não têm que olhar para isso como para essas migalhas como se fosse um pão inteiro recheado. Vocês têm que olhar e falar, ah, isso aí. Não, vou ali pro meu vazio inteiro. Vou ali contemplar esse lugar que eu acho que nunca mais vai chegar ninguém e vai chegar. Como vocês achavam que nunca iam conseguir dizer não para algumas coisas e hoje conseguem. Que nunca iam conseguir melhorar, evoluir e hoje conseguem. Então isso também vai ser possível para vocês. Vai ser possível que vocês olhem para esse lugar vazio e aí vocês vão escolher, em vez de entrouxar para dentro qualquer coisa, vocês vão escolher a dedo, né? O que vocês vão fazer. E como resistir à emoção que vem forte? Então talvez o Ismael fez uma pergunta boa para todos vocês. A emoção que vem forte é o impulso, o imediatismo, a carência, o apego e essa construção mental da autossabotagem. Se eu já identifiquei que aquela emoção que vem forte, tipo hoje eu tô mais chateada, não sei o quê, tem aquela pessoa que não me corresponde, que não é recíproca, não é proporcional, que denota todas as minhas falhas, né? Aquela pessoa ali só um espelho. E daí eu olho e falo, ai, mas pode ser que seja diferente hoje, ai, tô com muita vontade, eu vou. Não reclama depois. Porque se tu tá se construindo, tu precisa de disciplina. Eu fiz o riozinho lá, tô ficando boa no rios, gente, vocês me aguardam. Tu tem que tolerar. Que prazer é esse? Prazer é igual você para de fumar cigarro. Ai, mas é que hoje, ai, nossa, hoje eu vou fumar um cigarro porque hoje tá pesado, hoje tá puxado, senão, ai, eu tenho uma festa. Tem live sobre, Rafael, sobre autossabotagem, tá? Ali no meu perfil. Oi, amor, você não tá parando de fumar? Você vai fumar esse cigarro, vai te fazer voltar tudo. É pura enganação. Entendeu? Vocês entenderam o que isso significa? Disciplina com o processo. Ah, então o que eu faço, Ana? Você liga pra uma amiga, você vai correr, você vai dormir, você vai morder a fronha, você vai tomar um banho, você vai fazer vai meditar, você vai chorar, você vai ficar bem dentro de casa assim, achando que tédio, que ruim, vai dormir aquele dia meio chateado. É isso. E é isso, é um dia após o outro. O que a gente precisa ter? Resiliência para o nosso processo. E se recair? Se recair, tá tudo bem, recomeça. Agora, se enganar e toda vez ficar recaindo e toda vez se permitir não continuar, aí é a escolha, né? Veja, gente, tudo que eu consegui na minha vida, em matéria emocional, matéria financeira, profissional, foi ali, ó, foco, 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 foco. Dormir chateada, acordar chateada, deixar de ficar chateada, ficar feliz, ficar chateada, ficar feliz, 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 ficar chateada. Começar tudo de novo, entendeu? Vida, viver, gente, viver é desafiador. Vocês criam cascar músculos emocionais. Ana, como é que eu posso fazer para criar músculos emocionais? Criem músculos no corpo também, vão treinar. Vão dançar, vão caminhar, vão enfiar o pé na terra, vão se conectar com a natureza. A gente faz parte da natureza, não é porque a gente usa roupinha aqui, fica dentro dos apartamentos aqui, que a gente não faz parte da natureza. A natureza cura. A natureza ajuda, vão criar músculo no corpo, a psicologia corporal fala disso, cria a perna firme, pernoca, ó, pernoca firme pra vida, braço firme pra vida, posição no mundo, braço e perna, né? Coluna reta, pescoço no lugar, não é cabeça pra cima da arrogância, não é cabeça pra baixo na inferioridade, né? Espiritualidade, alguém tá falando, gente, espiritualidade é um pilar reconhecido até pela Organização Mundial de Saúde. Então, assim, meu Deus do céu, o cérebro fica só ali, ó, atrás do rabo. A gente tem que ajudar e levar para um outro lugar, tá? Meus amores, digo de novo para vocês que estão aqui que
não leram o e-book, eu digo para vocês que os e-books ajudam muito. Esses e-books foram feitos para mulheres, sim, mas podem também ser contextualizados para homens. O link está na minha bio. As pessoas que leram amaram. Imprima, risque, rabisque. Faça disso um material de autoconhecimento. Estejam ligados aqui no meu perfil para que possam fazer os cursos. Entrem no grupo do Telegram. Eu vou pro meu processo de terapia, ou eu vou treinar, eu vou pro yoga, eu tenho um insight, eu troco lá. É meio que como se todo dia vocês recebessem um áudio meu, não é nada, gente, mas são coisas que vão direcionar vocês, que vão ajudar vocês a ter uma energia melhor ali. Então esse é o grupo do Telegram. E venham nas lives toda terça-feira, 19h30, nós estamos aqui com as porções de psicoterapia. Nós já temos um time maravilhoso e se conversem e façam amizades e se conectem, porque aqui é um ambiente de luz, um ambiente de pessoas colocando luz na sombra, certo? Então é isso. Espero vocês na terça que vem às 19h30. Sorriam, fiquem felizes pela oportunidade de ouvir coisas bonitas, de ouvir coisas engrandecedoras, coloquem em prática. Se vocês pegarem uma frase do que eu disse hoje e colocarem em prática, já tá maravilhoso. Sem chicote emocional, mas sem estacionar. Parem para descansar, mas nunca estacionem. Descansa, pit stop. Descansa e continua. Tá bom? Obrigada pela presença de vocês, obrigada pela companhia, pelo carinho, pela energia. Fiquem com Deus, durmam com Deus, façam uma oração. E comecem amanhã de novo com gratidão a possibilidade de respirar. Todo dia, com o coração que bate aí para viver todas as oportunidades. O grupo do Telegram, eu vou colocar o link nos stories para que vocês possam pegar. Durmam com Deus. Boa noite.